Novamente, seleciono o objeto, clico na tecla G e depois na tecla correspondente ao eixo em que você quer travar essa movimentação. Você pode fazer o mesmo com a rotação, através dos manipuladores. Perceba que essa ferramenta é bastante intuitiva. Se você olhar na lateral, na parte esquerda inferior, terá o desenho do eixo e as cores da rotação, da movimentação e do escalonamento, que vão corresponder às cores do eixo. Se quiser rotacionar o X, veja que aqui é o vermelho e aqui também. Se quiser rotacionar o Y, basta vir no verde. Para rotacionar o Z, clique no azul. Também podemos fazer da forma padrão. Pressione o R para iniciar a rotação. Se quiser travar no eixo, é só clicar na tecla correspondente a ele. X, Y ou Z. A mesma coisa com o escalonamento. Mas para que tenhamos um efeito melhor, você pressionará outros objetos. Primeiro, vou pelo manipulador em escalonamento. É o último dos botões. Aqui, também todas as cores são compatíveis com as do eixo. Também há a possibilidade de trabalhar com a forma tradicional. Para trabalhar com ela, você pressiona S de escalonar. Se quiser prender ao eixo, você clica depois nas teclas X, Y ou Z. Se você mudar a forma de seleção para Edge, por exemplo, você também pode trabalhar com movimentação, rotação ou escalonamento. O mesmo pode ser aplicado nas faces. Essa é a forma de trabalhar com o modo de edição. Neste capítulo, trabalharemos com a configuração da área de trabalho do Blender. Por padrão, a área de trabalho do Blender é dividida em 3 partes. Na parte superior está o menu, onde você pode abrir e salvar os arquivos, renderizar e os outros comandos. Um pouco mais abaixo, nós temos a 3D Window, que é a janela na qual você trabalha os elementos tridimensionais. E na parte inferior, os botões para modificação e edição do objeto. Esta área de trabalho é a padrão, mas, conforme a cena que você trabalha, quanto mais complexa a cena vai ficando, mais difícil é o seu gerenciamento só com uma janela. Se você abre um programa como o 3D Studio Max, por exemplo, ele já vem dividido em várias áreas de trabalho. Felizmente, você pode fazer isso no Blender, e é o que nós vamos aprender agora. Temos aqui uma área de trabalho só. Caso você precise fazer modificações na lateral desse cubo, vai ser difícil, porque você vai ter que vir aqui, alterar a visualização, se quiser ver algum detalhe em perspectiva. Vai ter que mudar novamente e não é cômodo você ficar alterando o tempo todo o ponto de vista. Então, o que faremos? Primeiramente, vamos voltar para o topo da visualização. Fique tranquilo, que posteriormente eu vou retornar a essa modificação de ponto de vista. Vamos dividir esta área de trabalho em 2.
Primeiro, vamos dividir verticalmente e depois horizontalmente. Para dividirmos verticalmente, devemos arrastar a seta do mouse até o limite das duas janelas, a superior e a do meio. Perceba que a seta do mouse toma outro aspecto, de uma setinha simples. Ela se transforma em um elemento de modificação do limite. Eu posso arrastar para cima e para baixo, que ele me obedece. Eu arrasto. Quando a seta se converte em outra imagem, eu clico no botão direito e aparecem três opções. Eu vou selecionar a primeira, Split Area, com o botão esquerdo. Movimento o mouse e aparece um traço no sentido vertical. Vou chegar mais ou menos ao meio e clicar no botão esquerdo do mouse novamente. O que era uma área de trabalho se converteu em duas. Agora, vou repetir o procedimento. Temos aqui uma área de trabalho só. Quando chegou ao limite, a seta converteu-se em outro desenho. Clico no botão direito do mouse, arrasto levemente para baixo a seta e clico em Split Area com o botão esquerdo do mouse. Agora, eu vou arrastar o risco da janela até mais ou menos o centro da janela e clicar novamente no botão esquerdo do mouse. Para fazermos a divisão horizontal, nós repetimos o procedimento, mas ao invés de corrermos com a seta na divisão entre a janela superior e a do meio, nós vamos correr com a seta na divisão das duas janelas. Inicialmente, eu comentei que a divisão seria na parte da janela direita. Mas eu vou fazer propositalmente uma divisão que vai acabar criando duas janelas na parte esquerda. Então, eu vou correr aqui com a setinha. Quando ela se converter em outra, eu vou deslocar esta seta mais para o lado esquerdo e vou clicar no Split Area. O que aconteceu? Por eu ter clicado para o lado esquerdo, ele entendeu que eu queria dividir as duas janelas nessa parte. Mas não, eu quero do lado direito. Para que eu faça isso, basta eu arrastar essa seta para o lado direito. Ou, inicialmente, quando ele modificar o desenho da seta, eu clico no botão direito, arrasto levemente essa seta para a parte direita, clico no botão esquerdo do mouse e ele já vai estar na área em que eu desejo fazer a divisão. Lembrando que eu posso fazer do outro lado, se desejar, só arrastando a seta para esse lado. Quando chegar mais ou menos ao centro, vou clicar no botão esquerdo do mouse e ele vai fazer a divisão que eu preciso. Vou fazer uma pequena modificação nesse cubo para que ele tome um aspecto diferente nos outros pontos de vista.